E aí galera, vamos lá então agora gravar a redação sobre alfabetização, olho na tela. O tema que a gente vai analisar agora, galera, é caminhos para garantir a alfabetização na primeira infância. Aí, profinho, que tema é esse? Que tema complexo. É um pouquinho complexo mesmo, tá? Então vamos analisar aqui, galera. A palavra-chave desse tema, a palavra-chave desse negócio é alfabetização, a gente sabe disso. A palavra-chave é aquela que fica famosa depois que o tema sai, né? Que o tema vai pra mídia. Aí fala assim, o tema é alfabetização. Só que aí você vai dizer assim, ó. O tema não é alfabetização. O que você vai dizer? O tema é caminhos para garantir a alfabetização na primeira na primeira infância. Aí tá falando assim pra mim, prof, nem sabia que tinha esse negócio de primeira, segunda, terceira infância. Tem sim, tem sim. E é uma possibilidade do Enem cobrar a infância esse ano por conta do aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente. Beleza? A gente sempre tá ligado nisso, né? Vamos ver então qual é a palavra-chave desse tema. A palavra-chave desse tema, galera, então é alfabetização, ok? Só que além da palavra-chave alfabetização, todo tema ele tem 3 partes. Você já viu isso aqui comigo no nosso curso. Aqui no curso Top 30, Jornada Top 30, você já sabe que todo tema é separado em três partes. Quais são essas 3 partes? A primeira parte se chama palavra-chave do tema, a segunda parte se chama comandos expressos do tema e a terceira parte se chama comandos implícitos, aqueles que o Enem não trouxe, mas você deve perceber no ar, deve pegar no ar essa terceira parte. Então bora ver aqui quais são essas 3 partes na prática. A primeira parte do tema aqui, galera, é a palavra-chave alfabetização. A segunda parte, que é o comando expresso do tema, é primeira infância, ou seja, até os 6 anos de idade, sabia? Primeira infância é a fase da vida que vai do 0 aos 6 anos de idade, beleza? E aqui eu tenho também que oferecer caminhos. Aí muita gente pergunta assim, profinho, eu não sei quando o tema pede caminhos, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer quando o tema pede alternativas, caminhos. Relaxa que hoje eu vou te mostrar aqui nessa redação modelo. Ok? E garantir. Então, caminhos, garantir, primeira infância. O comando expresso mais importante é a primeira infância. Você vai ver que quando o Enem traz a palavra caminhos, tem nada demais não, tá, galera? Isso aqui não é uma coisa que vai complicar a tua vida, não. É só um detalhe. E o comando implícito do tema? Comando implícito do tema, aquele que você sabe que existe, só que o Enem não trouxe expressamente no tema, são os direitos e garantias individuais das crianças. Sabe que existem vários direitos da criança. E um desses direitos da criança, aliás, 2, né, que estão no artigo 6º, são o direito à proteção à infância e à educação. E aí você tem que relacionar esses 2 direitos. Por quê? Porque a educação é uma forma de proteger a infância, entendeu? Quando eu garanto a educação, eu estou também protegendo a infância. Beleza? Ok. Show de bola, galera. Então, bora começar a analisar essa redação modelo agora. Ok. E a gente começa assim, ó. A obra literária Revolução dos Bichos, de George Orwell. Vamos começar de novo, porque eu gaguejei. Vamos começar de novo, porque eu gaguejei. No 3. No 3. Bora começar de novo, porque deu uma gaguejada aqui boa. A obra literária Revolução dos Bichos, de George Orwell, ilustra uma sociedade separada em classes. 2 pontos. Aqueles que sabiam ler controlavam os analfabetos. A crítica do autor evidencia as consequências nocivas da falta de letramento, que fora da ficção é a realidade de muitos brasileiros. Ponto. Com efeito, um caminho possível para garantir a alfabetização na primeira infância pressupõe redução da desigualdade social histórica, bem como da defasagem educacional. Bora então analisar aqui, olho na tela, bora analisar essa abordagem. A abordagem, galera, é a seguinte, ó, a obra literária Revolução dos Bichos, de George Orwell. Essa ideia é muito boa para você desenrolar
o início da discussão sobre analfabetismo, alfabetização na primeira infância. Essa foi uma ideia que um aluno, um seguidor sugeriu. Aquelas caixinhas de pergunta que eu libero no Instagram, um seguidor falou assim: Vinícius, você também poderia falar sobre a Revolução dos Bichos. Eu falei: exatamente, que ideia linda. Muito boa essa ideia. Deixa eu fixar aqui esse comentário aqui da Amanda. Muito bom, Amanda. Muito bom. Bom dia, Amanda Melo. A obra literária Revolução dos Bichos, de George Orwell. Beleza? E aí, vamos entender como é que essa obra literária Revolução dos Bichos, o que isso tem a ver com a alfabetização? Galera, dentro desse livro chamado Revolução dos Bichos, de George Orwell, cara, icônico, ele faz uma crítica, é uma ilustração, ele faz tipo ele faz uma obra literária, uma historinha, ele conta uma historinha, esqueci agora o nome da historinha, o nome do tipo de historinha que ele conta. Ele faz tipo uma crônicazinha, ele faz uma obra lúdica, e essa obra lúdica é uma crítica à sociedade. E aí a sociedade lá na Revolução dos Bichos era organizada em classes. A classe maior, que tinha mais domínio, sabia ler. E aqui que são os porcos, né? Os porcos eram a classe de indivíduos que sabiam ler. E eles dominavam os outros animais que não sabiam ler. Na verdade, a ordem inicial era seres humanos, no topo. Depois, abaixo dos seres humanos, na linha, na pirâmide, vinham os porcos. E depois vinham os outros animais abaixo. Beleza? E aí o livro faz essa crítica. Os seres humanos, eles foram derrubados pelos porcos. Por isso que o nome é revolução, né? Os porcos, eles tomam poder, eles assumem a sociedade e matam os seres humanos. E aí os porcos tomam ali a sociedade e fazem revolução dos bichos. Daí que vem o nome do livro. E aí os porcos dominam por quê? Porque eles são superiores intelectualmente. Então os porcos são superiores intelectualmente, sabem ler. Ou seja, a crítica do George Orwell é: quem é superior intelectualmente e sabe ler, domina a sociedade. E quem não sabe ler, fica sendo oprimido, fica sendo dominado. Essa ideia é muito, muito forte, né, galera? Ah, você vai dizer então, para fim, você está dizendo que a pessoa que não sabe ler, não sabe escrever, ela é inferior às outras intelectualmente? Sim, estou dizendo que é inferior intelectualmente. Não estou dizendo que é inferior enquanto pessoa, enquanto ser humano. Mas intelectualmente existe uma inferioridade. Aqui a gente não pode perder de vista, galera, que é importante em todo momento da redação que você volte a tocar na primeira infância. Se você achar que o tema é só educação, vai fugir ao tema, vai perder ponto. Se você achar que o tema é educação na infância, também vai perder ponto, porque nem educação na infância. A infância ela vai até o quê? Até os 14 anos? Até os 13 anos? Já é segunda, terceira fase? Não, eu quero saber só a primeira fase, que é importante. Beleza? Isso aí, o Ailton é fábula, o nome do tipo de história, né, que ele conta. Mas quando eu conto uma historinha assim, usando bichinhos, olha, era uma vez um copinho de café. O copinho de café caminhou e ele caiu. Ele caiu do precipício e quebrou. Ou seja, qual é a moral da história? Não vá para o precipício porque você pode se prejudicar. Quando eu conto uma historinha usando personagens fictícios para te contar uma moral, para trazer uma moral ética no final, um assunto, tipo uma dica de vida no final, eu chamo isso de fábula. Beleza, muito bom, gostei. Quem respondeu foi o Ailton. Ah, coisa boa! Coisa boa! Beleza, vamos lá então agora ver, olho na tela, como é que ficou a redação aqui. A obra literária Revolução dos Bichos, de George Orwell, ilustra a sociedade separada em classes, ok? Ok. Aqueles que sabiam ler controlavam os analfabetos. Entenderam? Muito simples, é muito simples de compreender isso. Ok, agora bora fazer a crítica, a nossa tese. Nossa tese vem aqui, ó. A crítica do autor evidencia as consequências nocivas da falta de letramento. Ou seja, letramento é sinônimo de alfabetização. Para não ficar repetindo aí a alfabetização... Opa, babei, foi mal. Para não ficar repetindo a alfabetização, você coloca aí letramento.
A crítica do autor evidencia as consequências nocivas da falta de letramento, que fora da ficção é a realidade de muitos brasileiros. Ok, galera? Ainda fica atento porque eu não entrei no tema de fato, né? Porque esse tema é difícil de você entrar especificamente na primeira infância, fazer relação da Revolução dos Bichos com a primeira infância. Eu preciso de um tempo, eu preciso de calma, vem com calma. E agora vai começar, ó. Agora a gente vai começar a fazer a relação do livro da alfabetização com a primeira infância. Com efeito, um caminho possível para garantir a alfabetização na primeira infância, pronto, já cumpri aí o tema. Eu quero garantir a alfabetização, eu quero um caminho, lembra que o tema é caminhos, para a alfabetização na primeira infância, pressupõe agora os dois argumentos: a redução da desigualdade social, bem como da defasagem educacional. Beleza? Então essa aqui foi a nossa introdução usando a palavra caminhos. Caminhos. Ok, galera? A palavra caminhos, quando vier no tema, não se desespere. Não, não, não me abandone, não me desespere. Se liga, não se desespera, sabe por quê? Basta você pegar e colocar a palavra caminhos relacionados aos argumentos. Vamos fazer assim? Toda vez que o Enem trouxer no tema a palavra caminhos, relacione esses caminhos ao argumento 1 e ao argumento 2. Como, profinho? Assim, ó, com efeito, um caminho possível é garantir argumento 1 e argumento 2. Ou então, um caminho possível é combater argumento 1 e argumento 2. Aí você pergunta assim, profinho, e quando eu tiver que um argumento é combater e outro argumento é valorizar? Quando um argumento for bom e outro argumento for ruim, você vai fazer o quê? Um caminho possível para solucionar o problema é garantir uma coisa boa e combater uma coisa ruim. Você pode mudar os verbos e fazer os verbos separados, não tem problema nenhum. Beleza? Ok, então aqui a retomada da tese, ela ficou aqui, ó. A crítica do autor. Que autor, Vinícius? A crítica do George Orwell. A crítica do autor George Orwell é a retomada. Ok, galera? E aqui os argumentos. O primeiro argumento é reduzir a desigualdade social histórica, que inviabiliza, que impede que as crianças sejam alfabetizadas na primeira infância, e a defasagem educacional, que também é histórica. São argumentos muito parecidos, mas o que vai mudar é a forma como eu desenvolvo, né? Beleza? Vamos lá, então, segundo parágrafo da redação. Beleza? O segundo parágrafo da redação, galera, eu comecei assim, ó. Diante desse cenário, comecei com essa palavra aqui, que é um conectivo do tipo operador argumentativo. Começa com ele, porque ele dá certo. Diante desse cenário, a concentração de renda dificulta que meninos e meninas tenham acesso ao sistema educacional nos primeiros anos de vida. Vamos entender esse tópico frasal? Vamos! Diante desse cenário conectivo do tipo operador argumentativo. Lembra que a regra do Enem pede isso. Pede que você use pelo menos 2 conectivos do tipo operador argumentativo no início dos parágrafos da redação. Menos a introdução, que a introdução precisa de parágrafos A introdução não precisa de começar com conectivo, né? Não tem conectivo no início de introdução. Tem conectivo no início do desenvolvimento 1, no início do desenvolvimento 2 e no início da conclusão. Na introdução não tem por que começar com conectivo. Beleza. Aqui, galera, nesse tópico frasal, eu coloquei meninos e meninas para não repetir crianças. Sabe que esse é o macete que eu tenho, né? Para não repetir crianças, bota meninos e meninas. Para não repetir jovens, bota adolescentes e moças. Adolescentes e moças não, né? Rapazes e moças. Para não repetir adultos, indivíduos, eu coloco homens e mulheres. Beleza? Ok, meninos e meninas, para não repetir crianças. Diante desse cenário, a concentração de renda dificulta que meninas e meninas tenham acesso ao sistema educacional nos primeiros anos da vida. Nos primeiros anos da vida, é para não repetir primeira infância. Beleza? Vamos lá então agora. E vamos fazer o desenvolvimento desse parágrafo. Nesse viés, durante o período da colônia de exploração. Olha aí, ó. Durante o período da colônia de exploração. Deixa eu botar um filtrozinho aqui no Instagram para ficar bonito. Então, filtro
aqui. Aí, agora ficou bom. Agora ficou bom, gostei. Agora ficou bom o filtro. Galera, essa redação vai lá para a área do aluno da jornada top 30, beleza? Vamos lá. Nesse viés, durante o período do Brasil colônia, olha aí, durante o período da colônia de exploração, apenas a aristocracia tinha acesso à leitura. Aí você explica o que é aristocracia. Abre o travessão e explica. Organização composta pelos nobres. Apenas eles tinham acesso à leitura e à alfabetização. Então aqui eu estou explicando o contexto histórico, né? Lembra que meu primeiro argumento é desigualdade histórica. Nesse viés, durante o período da colônia de exploração, apenas a aristocracia, travessão, organização composta pelos nobres, tinha acesso à leitura e à alfabetização. Beleza? E o que tem a ver com o Brasil contemporâneo? Lembra que existe um raciocínio lógico que você já teve acesso, inclusive, lá no curso de argumentação. Curso de argumentação que está como bônus dentro da Jornada Top 30, beleza? Quem comprar a Jornada Top 30 também ganha de bônus outro curso, que é o curso de argumentação. Esse curso de argumentação tem uma estratégia argumentativa, que é o seguinte: existem problemas que começaram no Brasil colônia e não ficaram lá. São problemas que se estendem. Então, existe um raciocínio lógico, argumentativo, chamado denunciar perpetuação do problema. Quando você mostra que a coisa era ruim e ela continua sendo ruim e continua acontecendo. Então, existe um raciocínio lógico para você fazer esse tipo de pensamento e aprofundar a tua argumentação. Beleza? Então, todo mundo que se inscrever na Jornada Top 30 também tem acesso a esse curso de argumentação bônus. O curso é bem rápido, dá para você assistir rápido. Uma porrada só você consegue assistir, numa pancada só, né? Para não falar a palavra chula. Ok? Ocorre que no Brasil contemporâneo, isso ainda persiste. Denunciar persistência de uma mazela histórica. Ocorre que no Brasil contemporâneo isso ainda persiste, ou seja, ainda existe no Brasil uma, entre aspas, aristocracia, uma minoria detentora do poder econômico. É claro que eu não posso chamar o rico hoje de aristocrata, porque o momento já não é do Brasil colônia, mas é como se ainda houvesse ricos que tivessem acesso à educação na primeira infância e a população pobre que não tem acesso a isso, assim como era no Brasil colônia. Bora então fazer essa crítica. Ocorre que no Brasil contemporâneo isso ainda persiste, visto que as crianças em situação de extrema pobreza não têm o privilégio de dar prioridade aos estudos, em virtude da escassez de comida e de recursos para manter a sua permanência na escola, Então aqui eu coloquei um outro raciocínio lógico. Além daquele de denunciar a perpetuação de uma mazela histórica, eu fiz um outro raciocínio lógico, que é comparar direito e privilégio. A educação, que deveria ser um direito de todos, ela é um privilégio de poucos. Uma raciocínio bem forte, inclusive, tá? Assim, essa desigualdade evidencia um retrocesso e retoma a cruel realidade da colônia. Essa desigualdade evidencia um retrocesso e retoma a cruel realidade da colônia. E agora a reflexão crítica. A reflexão crítica está aqui, ó. Enquanto tal problema se mantiver, o letramento não será garantido aos brasileiros na primeira infância. E enquanto tal problema se mantiver, o letramento não será garantido aos brasileiros na primeira infância. Aqui, galera, não sei se vocês perceberam, gaguejei, foi mal, deixa eu falar de novo. Não sei se vocês perceberam aqui, mas eu fiz uma oração intercalada. E eu vou tentar explicar para você agora o que é uma oração intercalada. Tá vendo aqui, ó? Assim, essa desigualdade evidencia um retrocesso e retoma a cruel realidade da colônia. Até agora não tem nenhuma oração intercalada. E agora começa uma oração intercalada aqui, ó. Enquanto tal problema se mantiver, percebe que o enquanto tal problema se mantiver, ele deveria estar lá no final da frase. Mas quando eu pego essa frase e jogo essa frase para o meio,
uma frase que era do final, eu jogo ela para o meio da frase anterior, eu chamo de oração intercalada. Ó, assim essa desigualdade evidencia um retrocesso e retoma a cruel realidade da colônia. E, enquanto tal problema se mantiver, vírgula, o letramento não será garantido aos brasileiros na primeira infância. A ordem certa dessa... A ordem direta... Certa não, que tudo está certo, mas uma ordem direta e outra ordem intercalada. A ordem normal, direta, deveria ser assim, essa desigualdade evidencia um retrocesso e retoma a cruel realidade da colônia. E o letramento não será garantido na primeira infância, e aí vem o enquanto. Enquanto tal problema se mantiver. Então, quando eu pego o enquanto e pego ele lá no final e jogo para o início ou para o meio da frase, eu chamo de oração intercalada. Então, puxa uma setinha para cá e faz uma estrelinha assim nessa oração, porque ela está intercalada. E por que isso é importante? Isso é importante porque o Enem ele tem uma regrinha lá dos corretores que é o seguinte: eu só posso dar nota 200 na competência 1 para redações que tenham orações intercaladas. Se a redação ela é linda, mas não tem oração intercalada, a nota será 160 pontos na competência 1. Por quê, Vinícius? Porque a oração intercalada ela mostra complexidade de estrutura sintática. Se você não demonstra estruturas sintáticas complexas, você não demonstra conhecimento gramatical para chegar a 200 pontos. Beleza? Ah, profim, mas eu não sei fazer oração intercalada. Você tem duas opções. A primeira opção é tentar aprender a fazer oração intercalada, que é bem tranquilo. E a segunda opção é tentar aprender mais ainda, porque vale a pena você tentar aprender e conseguir tirar 200 pontos, né? Na competência 1. Às vezes você está só faltando isso para tirar o 1000. Às vezes só falta isso para você conseguir a tua nota máxima. Às vezes você faz o Enem, não tira 1000, tira 980 e não sabe por que você tirou assim. Sabe por quê? Porque um corretor não viu complexidade estrutural. Viu que a sua redação está muito bonitinha, mas ela está faltando alguma coisa. E é por isso que ele não te dá 1000, tá? Porque ele é orientado a isso. Lá nos corretores, lá no treinamento secreto que eles têm. Então aqui, a galera, vou fazer assim. Estou escrevendo aqui os nomes dos elementos. Abordagem, tese e antecipação, que eu tinha esquecido na introdução. Antecipação argumentativa. Aqui a gente tem tópico frasal. Aqui a gente tem a fundamentação. Aqui a gente tem o aprofundamento argumentativo. E aqui a gente tem a reflexão crítica, RFX. Beleza, galera. Vamos fazer então a separação das palavras com juízo de valor que vocês gostam. Palavra com juízo de valor, tá? Aqui agora. Vem comigo. Palavra com juízo de valor desse parágrafo. Ocorre que no Brasil contemporâneo, isso ainda, a palavra ainda, ela tem um juízo de valor, tá, galera? De perpetuação, de manutenção de alguma coisa errada. Extrema é a palavra com juízo de valor. Pobreza, palavra forte, palavra que expressa uma crítica. Palavra negativa tem juízo de valor, tá? Privilégio. Falar que um direito é um privilégio, isso é uma opinião que eu tô tendo, tá? Uma crítica. Escassez. Desigualdade. Retrocesso. Cruel. Ok. Problema, palavra com juízo de valor, mas o que? Palavra negativa, não. Beleza. Tem mais palavras aqui, ó. Concentração, dificulta, palavra com juízo de valor, tá? Muito bom. Lembra sempre que eu não posso só falar de educação, né? Tem que falar de alfabetização na primeira infância, senão eu perco ponto. Beleza? E aí começa assim nosso segundo parágrafo do desenvolvimento. Nesse sentido, deixa eu só falar para vocês uma coisa. Essa ideia do George Orwell de que existem classes e quem determina quem vai ser de cada classe é o letramento. Se ela for letrada, ela vai ser de uma classe superior que não for letrada. Ela tem muito a ver com a origem do ensino superior. Não sei se você já percebeu, mas existe um nome para você entrar na universidade. As universidades têm um nome chamado ensino superior.
E aí, não sei se você já se perguntou por que se chama superior. E eu vou te dizer agora, se chama superior por quê? Porque quem entra na universidade é considerado superior intelectualmente aos que não entram, aos que não estão lá. Eu achava, na minha inocência, que superior seria por conta do nome da graduação, né? Da graduação, né? Do tipo, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Ou seja, é uma escadinha. E de fato é uma escadinha, mas o nome, a origem do termo ensino superior tem a ver com superioridade intelectual. Porque antigamente a pessoa que entrava na universidade, ela era superior intelectualmente à outra. Então isso aí ficou um nome até pejorativo, né? Até meio preconceituoso. Mas só você entender que tem muito a ver com letramento. Quanto maior o seu nível de letramento, mais controle social você tem, menos manipulado você é, ou seja, superior. Você vai ser superior aos outros. Essa é a concepção original, né? Tem uma série de juízos de valor de preconceito, mas você entendeu essa parada. Inclusive, tem um livro que se relaciona muito com essa ideia de superioridade e opressão, que é o livro do Paulo Freire, chamado Pedagogia do Oprimido. E ele fala justamente isso. O brasileiro, ele nasce para ser oprimido. O brasileiro, quando ele nasce, ele já nasce com uma carga opressora sobre ele, uma carga social. Ainda mais se ele for, se ele se enquadrar em algumas categorias de minoria, como negros, mulheres, etc. Pobres, são minorias sociais, raciais, de gênero. Negros, mulheres e pobres. E aí, quando a educação entra na vida da pessoa, a educação é capaz de libertar aquele indivíduo daquela opressão. Então é daí que vem a palavra pedagogia do oprimido. Todo brasileiro nasce já sob opressão e a opressão ela sai do indivíduo quando entra na educação. Então é daí que vem aquela frase do Paulo Freire que é assim: enquanto a educação não for libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. E aí, daí que vem essa ideia, bora ver como é que isso ficou na redação agora. Nesse sentido, Paulo Freire desenvolveu a obra Pedagogia do Oprimido e defendeu que a educação seria libertadora, bem como capaz de oferecer novas perspectivas aos indivíduos marginalizados. Entenderam assim essa ideia? Bem tranquila, né? Vamos lá então. Paulo Freire desenvolveu a obra Pedagogia do Oprimido e defendeu que a educação seria libertadora, bem como capaz de oferecer novas perspectivas aos indivíduos marginalizados. Beleza? Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos tomar uma água. Daqui a pouco a gente volta, senão o vídeo vai ficar muito longo. Vamos fazer um intervalo aqui de jogo rápido. Daqui a pouco a gente volta para continuar analisando o segundo parágrafo do desenvolvimento.